para vocês sobre fatoração de trinômio com mais de uma variável por PSP, tá? A gente tem aqui o trabalho do professor Mário, aí eu vou passar essa parte aqui, tá? É o T6, e aí a gente vai fazer a parte B, tá? Bzão, e aí eu escolhi aqui o E, tá? Para fazer, então vamos fazer esse exercício aqui, eu passei aqui pro caderno, tá? E para quem tá talvez com dificuldade de fazer, eu vou dar uma breve explicação para você, mais ou menos, de como montar a conta, porque não é simplesmente pegar tudo isso e sair fazendo PSP, né? A gente precisa montar os grupos e poder entender também alguns critérios, tá? Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Vai ser expoente, tá? Relação de expoente. Então, vamos verificar a nossa conta. Tá aqui, né? A gente tem essas relações de expoentes aqui, expoentes e letras. Então, vamos lá. O que você precisa entender? A regra de expoente, certo? Como assim regra de expoente? Quando você tem dois produtos multiplicados, geralmente gera algumas frequências, tá? Algumas constantes, que é de expoente. O que a gente costuma ver na equação de segundo grau, por exemplo? Que é sempre o ax ao quadrado mais o bx, esse x é praticamente elevado a 1, mais a constante, né? Que a gente pode observar que o x, ele sempre cai o grau dele, não é? Tipo, a gente teria ax2, então o grau dele caiu pela metade e caiu aqui novamente, tá? Esse c eu posso chamar ele de x elevado a zero. Não tá errado eu falar isso, tá? Então a constante ele é x elevado a zero. Ok? Então o grau ele vai caindo pela metade, certo? A gente tem algumas exceções, né? Tipo, ele não vai caindo certinho, assim como esse padrão aqui, 210, 420, a gente tem essa exceção, que é o quê? Por exemplo, se a gente tem um x6, na hora que a gente for fatorar ele por PSP, a gente vai ter um x3 de um lado e um x3 do outro, tá? Daí vai aparecer x3 do outro lado, daqui na parte do meio. E aí o próximo, ele não vai poder, tipo, ser x2 nem x1, porque na hora de fatorar por PSP, se você pode até tirar essas provas reais, você vai ver, né, que não vai conseguir dar o mesmo expoente. Então, expoentes são esses daqui, tá? Para exceção, então, o que que é? Quando a gente tiver um determinado número aqui, ao qual a gente tem a metade dele ímpar aqui, isso não é padrão, tá? Mas aí precisa verificar a conta de acordo com o jeito que é, tá? Para você poder interpretar isso. Mas a gente vai ver isso na prática. Então, de x6 foi para x3 e aí foi para x0, tá? O que está acontecendo? Ele divide, tá? Divide pela metade aqui no meio. E aí depois o próximo vai ser um x0. E aqui também acontece o mesmo. Os múltiplos para dar x10 vai ser x5, né, vezes x5, que é o próprio x5 que já está aqui na soma. Então a gente não vai precisar ter outro x elevado a tantos aqui, né? Só um x elevado a zero, que é a nossa própria constante. Tá, então essa é a nossa exceção. A gente já vai ver isso na prática, tá? E a gente tem outras regrinhas. Daí eu coloquei aqui de exemplo x a quarta mais x ao quadrado. E aqui, vamos ignorar esse y por enquanto, tá? Seguindo a mesma regra, x a quarta, x ao quadrado, qual x tem que aparecer aqui? Um x0, certo? Então, nem precisa colocar o x0 aqui, seria uma constante. Porém, na soma apareceu uma outra letra. E aí, por regra, isso está correto, tá? Ele vai aparecer, às vezes na soma a gente pode ter outras letras. E aí, o próximo dessa letra vai ter o dobro do expoente dela. Ou seja, então vamos pensar, o x ele cai expoente, ou uma outra letra qualquer que tiver aqui primeiro, ele vai cair pela metade. Se tiver uma letra que aparece, uma letra nova aqui, né, dobra o seu expoente, tá? Assim como eu fiz com o y. Então, eu multipliquei por 2 o y, e o x2 era como se dividisse aqui por 2, tá? E aí vira x0, ele nem precisa colocar. Então, o que está acontecendo aqui? Dividindo para cá, o x, o expoente cai pela metade. Quando aparece letra nova, ele vai cair pela metade observando dessa forma aqui, tá? Então, observando de acordo com as flechinhas. Então, o expoente do x, da letra que tiver aqui desse lado, ele vai cair pela metade. E aí, o expoente do outro produto, do último produto, não é produto, soma produto? Então, o expoente desse primeiro produto cai pela metade. E se tiver uma outra letra aqui na soma, então, vendo nessa perspectiva, tá? Nesse sentido, a letra vai estar aqui, e aí essa mesma letra no meio tem que ser a metade dela, tá? Então, verificando aqui, o x, ele desaparece, tá? A gente tem outros exemplos. X à oitava, mais a metade do expoente dele, então era 8, virou 4. E aí apareceu letra nova, o próximo x é o x0, tá?
Porque esse x à oitava, se você for fazer PSP dessa forma aqui, vai dar x à quarta e x à quarta. Logo, na hora de somar, multiplicar e somar, já tem o x à quarta aqui, tá? E o próximo, ele tem que ser o dobro da letra 9 que apareceu. E aí é z elevado à quarta aqui, tá? Então o x veio pela metade, então ele desapareceu. E aí se apareceu letra nova, dobra o expoente dele. Então tem outros exemplos aqui para vocês observando, tá? Z2, então vai ser z elevado à metade do 2, Z1. Apareceu letra nova, o próximo vai ser o dobro do expoente dele, tá? Então virou ZW10, o Z sumiu, é um Z0. E aí o W ele tem o dobro do expoente de K. Aqui, y à sexta mais a metade do expoente dele. Se apareceu letra nova, nesse caso aqui, é o dobro do expoente dele. Então vai ser A elevado a 12 e o y0 aqui que a gente pode falar, tá? Mas esse y não aparece. Então aqui a gente tem um k elevado à quarta, qual que vai ser o próximo? K elevado ao quadrado. E aí tem letra nova? Tem, aparece uma letra acompanhante que na soma, então o próximo é o dobro do expoente dele, tá? Aqui é um k0 que não precisa colocar, ele não vai aparecer, e o dobro do expoente dessa letra aqui, tá? Então se a gente tem, por exemplo, a gente está montando, tá? A gente vai começar a montar aqui. Por definição, a gente tem um x elevado a 10, mas agora esse x aqui, ele tem que ter elevação a qual número? A metade desse 10, certo? Então vai ser x5. E o próximo, por definição, tem letra nova aqui? Não. Então o próximo vai ser um x a 0, que eu posso falar que isso daqui é uma constante, tá? Vou chamar de c. E constante é um número qualquer, certo? Então vamos verificar aqui. Tá certo se eu montar uma conta dessa forma aqui, z elevado a 6, mais o z elevado a 1 e o y, e depois, sei lá, ver a regra do y aqui, não tá correto porque eu preciso estabelecer o expoente desse z, que é qual? De acordo com as regras que a gente está observando, ó, nesse exemplo, x à quarta veio pela metade, certo? Então é a mesma coisa. X à sexta vem pela metade, então vira... Desculpa, z elevado a 6 veio pela metade, então virou z3. Apareceu letra nova? Qual que é a regra quando aparece letra nova? Apareceu aqui, dobra o seu expoente. Então era y elevado a 1, porque não tem nada aqui, virou y elevado ao quadrado, certo? Por que que isso acontece, né? Qual que é a nossa... Porque às vezes você fica curioso e tal. Para você entender, eu coloquei um exemplo bem simples, porque é mais conceitual essa parte. Então é só você verificar que dentro desse PSP, desse produto só um produto, resolvendo, você pode ver que esse aqui a gente desmembra, certo? Então vira x1 e x1. E esse aqui também desmembra, vira y1 e y1. Logo, na hora de fazer a soma, você não vai pegar um com o outro multiplicado e aí fica dessa forma, não fica? Logo, isso tem que corresponder às mesmas grandezas as mesmas grandezas exponenciais da nossa soma, tá? Então, qual é o expoente do x aqui? x1 e x1. Esse x1 vai ser somado, tá? Ele aparece aqui. y1 e y1 vai ser somado, ele aparece aqui, tá? Então, aí tem que corresponder a isso. É por isso que tem essas regras, tá? Todas essas regrinhas. É por causa do fundamento mesmo desse tipo de multiplicação de produtos, tá? E aí, resolvendo por produto só um produto, dá para entender mais fácil por que acontece isso, essas regras de sinais, essas regras de expoentes, tá? Então, só para você verificar aqui, ó, você pode ver, a regra é a mesma, ó. E aí, pessoal, seguindo com a mesma regra que a gente viu anteriormente, a gente tem esse exemplo aqui. E por quê? Por que que a gente tem que respeitar as regras? Vamos supor, a gente tem x2 mais 2x elevado a 1, tá? Com respeito à regra. E aí apareceu letra nova, tem que ser o dobro do expoente dele. Ok, que é y1, aí virou y2. E aí o x era como se fosse x0 aqui que não aparece. Ok, então como que a gente consegue resolver? A gente desmembra o primeiro termo, x e x dá o x2. Desmembra o segundo termo, y e y dá y2, certo? Logo, fazendo aqui a soma, a multiplicação e depois fazendo a soma, a gente vai ter xy mais xy. E aí, é por isso que a regra, ela se encaixa, todas essas regras que a gente está vendo aqui. Na hora de fazer por PSP, a gente consegue visualizar que aparece realmente as mesmas proporções que tem aqui para a nossa soma, tá? As mesmas proporções em relação ao expoente. O expoente tem que estar igual, tá? Tem que ter a mesma grandeza aqui para a gente somar e resultar nessa soma aqui, ok? Então, realmente, né, dá o 2xy, e aí você joga as respostas dessa forma aqui. Então, bora para o exercício agora que é a parte boa, viu? Vamos imaginar. Bom, qual número eu posso começar para estar fazendo a conta? Então, é necessário que você pegue primeiro
um número qualquer, um x qualquer aí que tem uma determinada elevação, de acordo com a conta, a gente vai observar isso, né? E aí a gente precisa necessariamente que seja uma letra sozinha, tá? Independente se ele tá com um número e o expoente dele tem que ter, ele precisa de expoentes que a gente consegue fatorar, tá? Por exemplo, é muito bom a gente pegar o 8x à quarta, que aí vira x2 de x2, tá? Na hora de desmembrar. Y6 a gente pode pegar também, vira y3 e y3 para desmembrar. E a gente pode até pegar o 2x ao quadrado aqui também, vira x e x, tá? E esse não dá, assim, fica complicado fazer, não vai dar pra fazer com y3, porque daí não teria como, né? A gente teria que fazer y2 e y1. E aí não tem jeito de fazer dessa forma, tem que ser duas letras, né? A mesma letra fatorada com o expoente igual, na qual você vai somar e vai dar esse valor. Então vamos na prática. Como é que a gente começa fazendo esse tipo de fatoração? Bom, a gente pega, eu vou pegar o 8x à quarta, mas você também consegue resolver pegando 12. Tá? E você também consegue resolver pegando esse 2 aqui. O que eu recomendo? Pega o maior x, a qual ele é positivo, esse 8 aqui ele é positivo, e já começa fazendo com ele, porque a gente está mais acostumado a fazer contas com x. E aí com o x, né, que é o produto, primeiro produto, positivo também. A gente está acostumado com isso, então vai facilitar para você. Ok, então eu vou copiar esse 8x2 aqui para baixo. Então a gente tem, desculpa, 8x à quarta, eu vou copiar ele aqui para baixo. E agora, por regra, por definição, a gente tem o x à quarta, não é? O número não importa, o que importa é a regra. Ok. E então o próximo vai ser qual? Observa aí. A metade do x à quarta, certo? Que é quem? Quem tem x2? Esse aqui tem x2, posso pegar, e esse aqui também tem x2, posso pegar qualquer um dos dois. Por que qualquer um dos dois? A gente vai fazer outro PSP que também, né? A gente vai selecionar os outros que não foram selecionados agora. Então eu vou pegar o mais 10, que já está aqui na frente, vou riscar. X2 e Y3, certo? Ok? E o próximo? Aqui por definição que a gente tinha visto, x era x à quarta, x2, depois vira x0, então não vai ter x aqui agora. O próximo termo, seja mais ou seja menos, vai ser y elevado a sexta, certo? Aqui, ó, já tá aqui. A gente já pode usar esse próprio 12 aqui, tá? Então, menos 12 y a sexta, certo? Ok, então esse aqui já é um PSP. O exercício pede fatoração de expressão com mais de uma variável por PSP. Então essa aqui é uma variável que a gente conseguiu encontrar. Então a gente vai formar outra variável. Uma coisa também, uma regra que até facilita. Qual o primeiro termo que você usou? Foi esse, então copiei ele de cá. Por que copiar? No final a gente vai dar uma resposta a qual a gente vai cancelar um número de cá e um número de lá. Já vou mostrar para vocês na prática, tá? E aí agora então, 8x à quarta, que é o primeiro, já usei para os dois, né? O primeiro termo a gente repete dos dois lados e depois segue as mesmas regras, tá? Só não pode repetir os outros. Então 10 e 12, já cortei, foi embora, não uso mais. Aí que eu sigo a mesma regra, eu tenho aqui o menos 12, menos 2x ao quadrado, então eu vou copiar aqui para cá. E aí, qual outro número que eu tenho aqui que eu vou ter que usar o próximo? Por definição é qual? O x0, né? Que é um número sozinho. Qual o número que está sozinho aqui, que não acompanha x, nem y, nenhuma letra? Menos 15, tá aqui. Então, vocês observaram alguma coisa também? Algo a mais? E sobrou o 29. Então, sempre vai sobrar um número, tá? No final você pode tirar a prova real. E tirando a prova real você vai perceber que realmente vai chegar nesse 29. Parece mágica mesmo, mas chega nesse 29 aqui e aparece todos esses números aqui. Beleza? Então, por aqui é só resolver o PSP. Galera, então, eu acabei de resolver aqui por PSP. Caso você tenha dúvidas de como resolver exercícios por PSP, clica aqui no... vou deixar no card pra vocês, tá? Vai ficar aqui em cima do vídeo. E aí vocês só clicar aí que tem um vídeo que eu explico sobre PSP, tá? E aqui nesse caso a gente fez dois PSPs, um de cá e um de lá. E aí uma coisa muito importante, gente, uma coisa muito importante, que é o que? Se eu usar essa dupla aqui, a gente olha pro lado esquerdo, tá? Por quê? Nessa coluna aqui, do 8x à quarta, porque foi o 8x à quarta que a gente repetiu, né? A gente repetiu esse aqui. E aí, logo, se a gente usou 2 e 4 da fatoração desse 8, a gente necessariamente precisa usar também o 2 e o 4 desse lado aqui. Não é o mesmo número? O 8x à quarta não é o mesmo aqui e de cá? Então, eu necessariamente preciso usar
as mesmas duplas, tá? A dupla deve ser a mesma dos dois lados, tá? Por isso a gente repete ele e a gente repete também, segue o mesmo conceito de repetir aqui esse mesmo número, só que fatorado, tá? Na hora de fazer o PSP. Tá, então vamos jogar a resposta desse lado esquerdo aqui. Como que vai ficar? Eu consegui usar o 2 e 3, que deu menos 6, 4 e 4 mais 16. E aí fazendo essa subtração dá mais 10, tá? Então eu tenho 2x ao quadrado. Ele multiplicou menos 3 e aí trocou parceiro. Mais 4y a terceira. Quem que sobrou? 4x ao quadrado. Ele veio multiplicando, trocou parceiro. Menos 3y a terceira. Ok, e desse lado de cá? Como é que vai ficar? Aqui fica 2x ao quadrado. Eu multipliquei com mais 5, troquei parceiro, tá? Menos 3. E aí, sobrou quem? 4x ao quadrado. Mais 5. Certo? Esse veio com esse aqui, com 5, e aí troquei parceiro. 4 veio com 3, troquei parceiro. Então, 4 vem com o mais 5. Beleza? E agora, a gente vai estabelecer... agora a gente vai dar a resposta geral, tá? A resposta vai ficar como? Então, a gente tem... Bom, pode começar dando a resposta desse aqui ou desse parênteses daqui. Ou desse parênteses ou desse parênteses. Tanto faz. Eu costumo pegar ela já logo primeiro, tá? Pra não ficar... Pra não complicar muito. Então, a gente vai copiar ele. 2x ao quadrado menos 4y3. Ó, então, vamos pensar o seguinte. A gente tem o 2x ao quadrado, né? Que é esse termo aqui, que a gente passou pra cá. A gente passou junto com ele seu parceiro, que é esse daqui. Tá? E quem que é o parceiro do 2x ao quadrado lá de lá? A gente não copiou, a gente não repetiu 2 e 4, 2 e 4. Então, quer dizer, pro 2 eu tenho um parceiro de cá, foi o 4. E pro 2 também, que é o mesmo termo que a gente repetiu, eu tenho um parceiro de cá, que é o... Ó, aqui é o parceiro dele. E aqui, ó, aqui tá o 2x ao quadrado. E quem que é o parceiro dele? É o menos 3. Então, o que a gente faz? A gente não copia ele, né? O 2x ao quadrado. Porque lá atrás a gente copiou ele já. Então, no final, a gente tira. Ou seja, por esse motivo que a gente copia esse primeiro termo, que ele vai ajudar a gente a fazer a nossa conta. E aí, a gente copia lá, copiar as mesmas duplas necessariamente. Ou seja, 2 e 4, se deu certo aqui, tem que dar certo aqui também. Não pode acontecer de dar 2 e 4, x e 8, tá? Às vezes na conta pode ser que dê certo resolvendo x e 8 e aqui 2 e 4. E aí o que pode acontecer? Essa conta, ou esse lado dá certo com 2 e 4, ou o lado contrário, que seria esse daqui, daria certo com 1 e 8, tá? E aí tem PSP que às vezes a gente encontra, dá pra fazer com outras duplas, com uma dupla ou com outra, tá? Então, ok. Quem que eu vou copiar aqui então? O parceiro do 2x ao quadrado, que é o menos 3, tá? Então eu passo para cá, menos 3 e fecho parênteses. O mesmo critério a gente joga aqui para o 4, tá? Então a gente tem 4x ao quadrado, quem que é parceiro dele? Menos 3y3. Então eu já vou passar para cá, 4x ao quadrado, menos 3y3. Acabou a conta? Não, né? Eu preciso ver o parceiro do 4 do lado de lá, que é o... Quem que é o parceiro dele, ó? Mais 5. O 4x ao quadrado não copio, assim como o 2, eu copiei ele aqui. Não, né? Porque o 2 eu tenho aqui, esse aqui eu não copiei, passei só um deles para cá. E os seus parceiros, que era o 4 e o menos 3. Agora do 4x2, copiei seu parceiro e o parceiro seu de cá, que é o mais 5. Então esse mais 5 vem aqui também. Certo? Então essa é a resposta. Beleza? Se você fazer a distributiva desses números aqui, você vai ver que vai aparecer mágica mesmo, que vai surgir o 29y ao cubo. Ele vai aparecer, tá, gente? Você pode tirar essa prova real aí, se vocês quiserem, tá? Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. E bom estudo para todos aí. Até mais. Um abraço.